Olá, aluninhos, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Na aula de hoje, nós vamos aprender como determinar as coordenadas do ponto médio, ou seja, a localização do ponto médio de um segmento. Pessoal, vamos começar com dois segmentos mais tranquilos. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto A aqui, um ponto B aqui, eu faço o segmento AB. O segmento AB tem um ponto médio, que é o ponto exatamente no meio, que eu vou chamar de M. Esse ponto M tem coordenadas -2 no X e 1 no Y. Fica fácil de ver aqui no próprio plano cartesiano. E se eu tivesse outros pontos, por exemplo, aqui o C, aqui o D. Faço o segmento CD ou DC e queria calcular qual é a coordenada do ponto médio. Está exatamente no meio do caminho. Vou chamar o ponto médio aqui de N. Ele tem coordenadas x menos 4 e y 2. Pessoal, se eu tivesse um segmento aqui na transversal, por exemplo, um ponto aqui e o outro ponto lá. Aqui já colocamos ABCD, pontos E e F. Segmento aqui, ó, EF. Como que eu faço para determinar o ponto médio? Não dá para ser no olhômetro aqui, pessoal. Tá vendo que não dá para ver exatamente o meio aqui, a coordenada? Então, a gente tem que aprender como faz nesses casos. Vou fazer de uma maneira geral e a gente pode usar para os outros casos também. Nós vamos fazer como? Vamos determinar as coordenadas dos pontos aqui das extremidades do segmento que eu quero determinar o ponto médio. Nesse caso aqui, eu quero determinar o ponto médio do segmento EF. Então, ponto E está nas coordenadas 1 e 1. Sempre primeiro o x, depois o y. 1, 1. O F. O F aqui, x, 4 e o y, 3. Como que eu faço para calcular as coordenadas do ponto médio? Vou chamar aqui o ponto médio de y. Não, y pode confundir com este. Vou chamar de h. Então, o ponto médio h tem uma coordenada x, que eu vou chamar x do ponto h, e o y, que eu vou chamar y do ponto h. Como que eu vou fazer? Para calcular a medida de x do ponto h, eu vou fazer, as extremidades são E e F. Eu pego o x do ponto E mais o x do ponto F e divido por 2, ou seja, eu faço a média das coordenadas x aqui do E e do F. Ó, o x do E é 1, o x do F é 4, então 1 mais 4 dividido por 2, 4 mais 1, 5, dividido por 2, ou seja, 5 meios. A mesma coisa, o y do ponto H. Eu pego o y do ponto E mais o y do ponto F e divido por 2. Eu faço a média dos y aqui. Y do E, 1, mais y do F, 3, dividido por 2. 1 mais 3, 4, dividido por 2. Y do ponto H é 2. Pessoal, então aqui, ó, y2 vai ficar aqui. E 5 meio, 5 dividido por 2 é 2,5, que é exatamente aqui, ó. Então, agora sim eu consigo determinar que esse é o ponto médio, ponto H. Pessoal, se eu tivesse determinado os outros pontos médios aqui, ó, por exemplo, o M. M é o ponto médio do segmento aqui AB. Então, ponto médio, vou fazer primeiro o x do M. O x do M eu pego o x do A, o x do B e divido por 2. Ó. Menos 3 mais o menos 1
e divido por 2. Mais com menos tem regra de sinal. Menos 3 mais com menos é menos 1, divido por 2. Menos 3 menos 1, devo 3, devo 1, devo 4. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Olha lá, o x do ponto M é exatamente o menos 2. E o y do ponto M, pego os valores de y aqui, opa, tanto A quanto B, tanto o y do A do B, ele é 1. Então, 1 mais 1 dividido por 2, 1 mais 1. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, o A tem y1, o B tem y1, o ponto M também está no y1. Pessoal, se eu calculasse o x do ponto N e o y do ponto N, daria a mesma coordenada aqui do N que nós fizemos no plano cartesiano.